A gente segue agora falando sobre o início do período da Quaresma, a campanha da Fraternidade 2024. Para falar desse assunto, contamos agora com a presença do Bispo de Parnaíba, Dom Edvalter Andrade. Dom Edvalter, quero iniciar a nossa conversa agradecendo pela sua visita, a honra da sua visita aqui à sede da TV Costa Norte, pela oportunidade desse diálogo conosco e com a comunidade. Eu é que agradeço a você, a toda a equipe da TV Costa Norte, né, por esta oportunidade de estar aqui nesse momento falando um pouco aos telespectadores, e não só aos membros da nossa igreja, mas a todas as pessoas de boa vontade sobre este momento que nós temos vivido agora na nossa igreja. Dom Edvalter, para iniciar a nossa conversa, é uma oportunidade, claro, de estarmos mais próximos da comunidade aqui através da TV, que alcança principalmente a região aqui da planície litorânea, e é uma oportunidade da comunidade católica lhe conhecer melhor. Então, eu queria iniciar a nossa conversa com o senhor falando sobre o seu caminho sacerdotal, o senhor que vem de uma comunidade católica muito importante já aqui do estado, que é lá do município de Floriano, na região sul do estado, e agora chega a Parnaíba para trazer, sem dúvida, grandes contribuições aqui para a região. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu caminho de chegada ao Piauí, passando por Floriano e agora aqui na Parnaíba. Pois é, antes de chegar ao Piauí, eu estava sendo padre lá na minha diocese de origem, que fica no norte do estado do Espírito Santo. A minha diocese de origem é São Mateus, no Espírito Santo. Eu era, inclusive, pároco na minha paróquia de origem, e foi no ano de 2017, em março de 2017, que eu recebi a notícia de que o Papa tinha me nomeado para Floriano. Então, fui empossado aí em Floriano, eu fui sagrado bispo no dia 10 de junho e fui empossado em Floriano no dia 24 de junho. E agora, neste ano, aliás, ano passado, né, em 8 de novembro, chegou a notícia da minha transferência para o Piauí. Lá eu fiquei, então, 6 anos e 7 meses, né? A Diocese de Floriano é uma diocese com uma extensão geográfica muito maior que a Diocese de Parnaíba, porém há uma concentração, assim, a densidade demográfica, né, é muito baixa, né? Então, aqui nós temos uma região, uma diocese do ponto de vista geográfico menor, mas comum uma população maior. Isto significa que o bispo tem desafios muito maiores do que lá em Floriano. Por falar em desafios, o senhor chega em um momento muito oportuno para a comunidade cristã, que é o início da Quaresma. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento, dos planejamentos, atividades que vêm por aí. Pois é, a campanha da Fraternidade, ela é realizada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde 64, né? Já são, portanto, 60 anos de realização desta campanha, que é um projeto de evangelização. Um projeto de evangelização da CNBB e, portanto, se entende que é de toda a Igreja Católica no Brasil. A cada ano, então, vocês já até disseram isso de certa forma na reportagem anterior, a Igreja, através da CNBB, a Igreja Católica no Brasil, escolhe um tema de acordo com uma situação mais urgente que a sociedade esteja vivenciando. Por isso nós já tivemos campanhas tratando da questão da ecologia, da falta de moradia, de desemprego, né? de problemas relacionados à educação, a saneamento básico, né? E é sempre um tema assim, muito pertinente, né? Muito ligado a um contexto atual da sociedade que é abordado na campanha da Fraternidade. Alguns ficam questionando por quê, né? O que tem a ver campanha da Fraternidade, reflexão sobre a realidade brasileira num tempo quaresmal que nós somos chamados a nos preparar para a Páscoa, né? E aí a gente tem que explicar assim, que a ação evangelizadora da Igreja, ela deve visar a conversão de todos nós, não somente no nível pessoal, mas também no nível comunitário, social. Se nós de fato nos convertemos, nós precisamos mudar o nosso modo de viver, de proceder
em relação a nós mesmos, mas também em relação ao outro, em relação à comunidade e à sociedade. E entendendo assim que Jesus nos pede, como seguidores dele, de sermos luz do mundo, sal da terra, de sermos testemunhas do Evangelho. E isto a gente também precisa fazer através de gestos concretos. Assim a igreja entende e nos propõe, por isso mesmo, para cada ano, a campanha da fraternidade como uma expressão da nossa conversão que tem uma repercussão no ambiente em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos. E nesse ano especificamente um tema e um dos principais ensinamentos, sem dúvida, de Jesus Cristo aqui na Terra, que é a gente nos unirmos como irmãos e irmãs. Então é um momento, sem dúvida, muito especial para que a gente reflita sobre a importância dessa união. Exatamente. Quando os discípulos discutiam entre eles quem era o maior, eles ficavam se perguntando, né, quem é o maior, quem vai afinal, porque eles imaginavam que Jesus um dia tomaria o poder e daria a alguns deles cargos especiais, né, de primeiro ou segundo ministro, como acontece hoje, né, quando um prefeito, um governador, um presidente toma posse e nomeia os seus assessores mais próximos, né? E os discípulos pensavam, né, eles tinham dentro deles um projeto de poder e eles imaginavam, não compreendiam ainda o messianismo de Jesus, o jeito de Jesus assumir a messianidade como servo, né? E eles seguiam Jesus com aspirações humanas. E quando eles discutiam isso, Jesus, né, além de colocar entre eles uma criança e dizer que quem quer ser o maior deve ser o menor, ele disse, entre vós todos são irmãos. Né? E nós, tomando esta palavra de Jesus, hoje, né, reafirmamos assim como lema da campanha da fraternidade, né, todos vós sois irmãos e irmãs. Né? Então, é uma palavra, é em obediência à palavra de Jesus que nos ensina os caminhos da fraternidade e ensina isto em gestos concretos, inclusive no lava-pés, que sinaliza a sua grande entrega, a sua doação máxima que se dá na cruz. Nós, então, compreendemos que colocamos em prática a palavra de Jesus, promovendo fraternidade e amizade social, como nos sugere o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, né, em que o Papa nos convida a construirmos fraternidade, a alargar as fronteiras, né, a nossa tenda e entender que o nosso amor ao próximo ele deve ser muito além daquele amor, daquela dedicação que a gente tem por quem está próximo. Né? Nós devemos, inclusive, superar situações de preconceitos, de diminuir o outro, né? de achar que nós temos que eliminar o outro só por ele pensar diferente da gente. Então, a campanha da fraternidade, acho que você, o telespectador, entende por que a igreja propõe esta campanha, este tema. Porque nós vivemos numa sociedade em que as relações, inclusive dentro da família, ficaram muito tensas, né, nos últimos anos. Muitas polarizações, muitas tensões, muitas disputas. E a dificuldade de ver o outro como irmão, como amigo, como companheiro de caminhada, fazendo muitas vezes as pessoas terem atitudes de querer eliminar o outro simplesmente por ele pensar diferente, por ter projetos de vida diferentes do meu. Sim, a respeito dessa temática das diferenças e do respeito que devemos ter como irmãos e irmãs, essa temática, sem dúvida, é muito importante num momento em que houve até a questão de polêmicas envolvendo o próprio Papa Francisco, que deu sua bênção às pessoas homoafetivas, não considerando, não validando exatamente o casamento homossexual, mas dando a bênção como humanos, como irmãos e irmãs. Então vem justamente nesse momento, eu acredito que casar com essa proposta da campanha da fraternidade, né, e de toda esse burburinho, esse assunto que se gerou em torno dessa temática. É verdade. A igreja ela sempre se sente desafiada a dar respostas às situações, às questões, às perguntas do nosso tempo. E dar respostas que sejam coerentes com as perguntas que são feitas hoje. E a evangelização, a ação evangelizadora da igreja,
desde o Concílio Vaticano II, a igreja tem uma compreensão nova de si mesma e entende que ela precisa acolher a todos, né? O Papa Francisco insiste nisso, né? A abertura, o acolhimento deve ser de todos, ele diz inclusive de todos, né? E nós aprendemos com Jesus a ter muita caridade pastoral com todas as pessoas, lembrando que todos nós somos chamados à conversão. Sem dúvida. Além dessa... um dos principais desafios dessa questão da união, que é esse tema da campanha da fraternidade esse ano, que outros desafios o senhor enxerga hoje na atualidade, na comunidade cristã, que a igreja precisa estar atuando e estar mais próximo da comunidade no sentido a melhor orientar a todos em relação a desafios? Que desafios são esses hoje dentro da comunidade? Eu diria assim, entre tantos desafios, eu diria assim como um que também o Papa Francisco é que tem nos provocado nesse sentido, é construir na igreja canais, digamos, fazer com mais frequência o exercício da sinodalidade, né? Nós somos chamados a ser uma igreja da escuta, do diálogo, da proximidade, né? E isto é, sem dúvida, um grande desafio. É um desafio que coloca a igreja mais diante dela mesma, da sua realidade, mas que faz com que ela também, na medida em que ela aprofunda, o Papa diz que a sinodalidade é o que Deus espera de nós, é o que Deus espera da igreja hoje. Então, a sinodalidade está exatamente nessa linha da comunhão, da participação, do caminhar juntos, do sentar à mesa, né, em círculo e discutir ideias e amadurecer opiniões e tomar decisões assim, não a partir de disputas de quem é mais forte, mas criando consensos e procurando fortalecer entre nós cada vez mais a unidade, a comunhão. Isso também, é claro, está muito na linha do que a campanha da fraternidade está propondo. E dentro dessa proposta, foi aí que veio, claro, nosso convite para que o senhor estivesse hoje aqui, para, como recém-chegado à nossa comunidade, estar mais próximo de todos, dialogando. A gente já está se aproximando do final da nossa conversa, infelizmente, se possível, e ficaríamos aqui horas e horas falando, mas eu queria deixar agora a oportunidade para que o senhor deixasse sua mensagem nesse momento a todos os parnaibanos, enfim, a comunidade litorânea que nos assiste nesse momento. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar num veículo de comunicação, né? Eu estive recentemente numa emissora de rádio e agora aqui falando na TV, né? Sendo visto, né? Então estamos ao vivo e eu gostaria muito, primeiro, antes de tudo, agradecer muito ao povo de Parnaíba, né? A comunidade católica e a todos os outros que se envolveram na acolhida do bispo em 3 de fevereiro. Então foi uma acolhida muito calorosa e eu agradeço muito a todos, né, que se envolveram na preparação, né, deste momento tão esperado pela Igreja de Parnaíba, desde que daqui foi transferido Dom Juarez para a Arquidiocese de Teresina. E dizer que eu estou aí, né, meu lema episcopal é na ternura de Cristo, quero ser no meio do nosso povo, em nossas comunidades, paróquias, pastorais, movimentos, uma expressão desta presença do Cristo bom pastor, né, do Cristo que acolhe e que promove a comunhão, que escuta e que ajuda a comunidade a fazer o discernimento sobre opções que devem, né, ser tomadas, decisões que devem ser tomadas. Então, e para isso eu conto muitíssimo com a ajuda de todos os padres, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, né, dos movimentos, das pastorais. Todas as forças vivas da igreja são chamadas a caminhar com o bispo e o bispo chamado a caminhar com este povo. Mais uma vez eu quero lhe agradecer pela oportunidade dessa conversa abençoada, calorosa e aproveitar também para lhe desejar uma excelente noite, um excelente trabalho junto à nossa comunidade, especialmente nesse momento especial de início da quaresma. Boa noite, bispo. Boa noite, muito obrigado.